If you never try, you never know. Fala, piazada, como é que vocês estão? Bom, vou até ligar o ar, porque, né, pra falar desse país, dessa cidade, precisa estar, né, no ar-condicionado, porque é quente para um caralho aqui. Vou falar hoje de um país muito querido, que me recebeu desde o momento que eu pisei na Ásia, que é a Tailândia. Em específico, vou falar de Bangkok, que é a capital da Tailândia. Bom, o que falar desse lugar? Tirando os tuk-tuk muito louco, os templos incríveis, cheios de ouro. Então, tipo assim, vou até tomar uma água aqui para conseguir digerir tudo isso, porque passa um filme na minha cabeça. O mês que vem vai fazer 1 ano que eu tô viajando na Ásia, então muita coisa aconteceu, assim, muita coisa mudou, assim, uma coisa é você ler nos livros, né, ver como que é a cultura de um país ou de outro, entender sobre o budismo, outra coisa é você viver isso, né, é uma coisa muito louca. Eu lembro quando que eu fui para Filipinas, que eu tive, né, o rolê lá que eu não me adaptei, e aí eu corri pro Vietnã. E pensando agora, né, 1 ano depois, tô aqui novamente e, assim, tenho um carinho muito grande por essa cidade, esse caos aqui, porque Bangkok é um caos e ordem, né? É muito louco, porque, tipo, é uma capital, né? Então, capital tem mais ou menos essa energia e tudo acontece aqui, então, desde festas, grandes eventos, uns rooftops maneiríssimos para você ver sunset e para passar uma tarde que tenha som, música, gente bonita, enfim. E também a questão dos templos. Os templos daqui são muito legais, são muito bem pensados. Assim, a Tailândia de Bangkok para o norte tem mais essa pegada. Se você vai para o sul da Tailândia, aí já perde um pouco isso. Não tem tanto essa questão, né, da meditação, da religião, dos templos. Isso fica mais entre Bangkok e a parte do norte. Então, é outra pegada. E muda também a energia do ambiente, né? Então, quando você está num lugar assim onde é muito contemplado, etc e tal, te passa uma sensação muito mais leve. E outro lance que eu acho legal ressaltar sobre... É uma capital, né? Então, é a segurança. A Bangkok é uma cidade muito segura. A Tailândia, de modo geral, uma cidade muito segura. Mulherada aí que tá ouvindo, fique muito tranquila quando vocês vierem pra cá. Lógico, eu não vou passar pano, né? Em nenhum país, nenhuma cidade. Eu acho que a gente tem que ficar alerta, acima de tudo, né? Porque tem gente ruim em qualquer nacionalidade. Quando tem pensamento ruim, vai ter gente ruim também. Então, fique esperto. Mas a Ásia, de modo geral, mas em Bangkok, de modo geral, e Tailândia, de modo geral, é muito seguro. Então, fiquem à vontade para vocês que querem viajar a solo, né? Venham para Bangkok, porque é uma cidade muito segura. E a Tailândia, de modo geral, e a Ásia, propriamente, é bem seguro. Muito diferente, né, do Ocidente nesse aspecto. Mas, novamente, fiquem atentos. Assim, não é por causa do que eu tô falando que a criminalidade não tá aí, tá bom? Mas, voltando ao tema, né, em relação ao Bangkok, essa capital muito divertida, tem uns tuk-tuk da vida que você que você se diverte um monte, né, em relação a quando você sai de uma festa, pega um tuk-tuk, ou se você estiver turistando indo para um templo, pega um tuk-tuk também, é muito divertido. Só fique esperto também em relação aos valores que eles vão cobrar, porque o tuk-tuk é coisa de turista, né, empolgado, né. Então, a primeira vez que você pega, eles vão colocar um valor, assim, um pouco acima. Então, saiba negociar. Os tailandeses e também os asiáticos, eles adoram negociar. Eu vou passar uma técnica muito importante para negociar na Ásia. Sempre que você for negociar algo, você fala o seu valor e vira, se a pessoa não aceitar, se ele não aceitar ou ela não aceitar, vira e sai andando. Juro, eles vão abaixar o preço na mesma hora. Entendeu? Fala assim, ok. Você vira
e anda. Eles vão mudar de ideia assim na hora. Não fica tentando discutir valor, porque você não vai ganhar. Então, a forma de você ganhar é a forma de você virar as costas e sair andando. E aí eles vêm atrás de você e aí o jogo vira, tá bom? Essa é uma dica importante. Não só na Tailândia, mas também nos outros países do Sudeste Asiático. E outras coisas também que vocês, assim, vão gostar muito de conhecer em relação à Tailândia e Bangkok é a culinária deles. A culinária deles é incrível, assim, tá pau a pau ali com o Vietnã. Meu, foram, assim, as duas culinárias, gastronomias que eu mais me apaixonei nesse último ano. É muito bom, é muito misto, é muito diversificado, é uma troca de spice que é apimentado, né? É o spice que tem também o sabor ali, o tempero, que é maravilhoso. Então, assim, é uma culinária muito rica, eles sabem muito bem diversificar os sabores, então no mesmo prato você vai ter o apimentado, que vai ter o doce, que vai ter o salgado, isso tudo vai ser harmonioso, entendeu? Harmonioso? Acho que é isso. Enfim, e é muito gostoso. É uma culinária muito rica, saudável. Então, nossa, quando que eu cheguei aqui, eu tava até um pouco mais inchado. Mas aí com o tempo, né, no Sudeste Asiático, nossa, eu desinchei bastante. Até porque, né, eu gosto muito de comer comida local. Assim, hambúrguer, pizza, essas coisas. Eu acho que dá pra contar no dedo quantas vezes, assim, em duas mãos, né? Quantas vezes eu comi, que foi bem raro. E tem essa questão também dos valores. Aproveitando, né, que a gente tá falando de comida, tá falando de saída, tá falando de rooftop, tá falando de restaurante, tá falando de whatever. É, o valor aqui na Tailândia, o nosso real, ele acaba sendo muito valorizado. Então, um real nosso equivale a 7 baht, assim, na cotação de hoje, dia 15 de, de outubro. 15 de fevereiro de 2024. Tem mais ou menos essa cotação, essa média. Então, o nosso real é super valorizado. Então, se você tiver com euro, dólar ou libra, whatever que seja, aí você acaba, né, tendo um poder aquisitivo muito maior. Então, assim, a Tailândia está ficando muito conhecida agora por esses lados do Brasil por conta, né, de ser uma viagem mais barata, etc e tal. O que é foda é em relação ao voo, né? Um voo eu demorei um dia para chegar aqui. Vocês terem uma noção, eu saí de Guarulhos, Doha, Doha, Bangkok. Foram 22 horas de voo. Sim, é longe para um caralho. E a passagem tá em torno ali de 3 mil, 4 mil reais. Então, se vocês precisarem também de passagens, falem com o Rangel ou com a Ana ou com o Douglas. Essas três figuras aí conseguem passagens num ótimo valor para vocês. Tô deixando aí já o nome dos boi, né, que fazem todo esse trâmite e eles são amigos meus, muito queridos. E mudando de assunto, em relação a, né, o contexto da Tailândia, você pode fazer muitas coisas aqui. Então você pode ir para o norte, pode ir para o sul, onde tá as praias paradisíacas, onde tá, né, a praia que foi filmada lá, Maya Bay, onde tá próxima a Phi Phi Island, que é uma ilha muito incrível, muito divertida. Tem Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui, que são 3 ilhas, assim, que tem outra vibe também, muito boa, inclusive. E tem a questão dos templos, né? Então você vai para o norte, que tá Chiang Mai, Shanghai e Pai. Pai é uma cidade que fica nas montanhas, fica a 3 horas de Chiang Mai. Só que, tipo, é perto, porque dá mais ou menos uns 60 quilômetros, mas tem muita curva, então não dá pra ir torando. Então, cara, é muito maluco, porque você tem que ir com uma sacolinha ali, porque dependendo das curvas, é tanta curva que você fica enjoado, aí você vomita. Aí eles te dão a sacolinha pra você vomitar na sacolinha. Então tem muito disso. E em ferry também tem isso, né? Quando você pega um fast boat, speedboat, dependendo se tiver muito rápido, você pega a sacolinha e vomita ali nela, porque dá enjoo. Mas é sempre bom você tomar um remedinho.
Mas, enfim, a parte aqui de Bangkok acontece muitas coisas legais, muitos festivais. Tem a rua famosa das Ladyboys, entendeu? Porque aqui tem todo aquele trâmite, né, dos trans. Elas trabalham, é uma coisa muito curiosa, né? Porque em nenhuma cultura... A última vez que eu vim pra cá, eu falei com os locais e eles me falaram isso, né? Então foi uma forma de entender isso, assim, muito maluca, mas ao mesmo tempo também muito acolhedora, né? Porque eles têm essa cabeça muito aberta. E você, quando você vir pra cá, tem que ter uma cabeça aberta também, entendeu? A Ásia, de modo geral, ela faz você se reinventar, reaprender muitas coisas. Então, eu lembro que a última vez que eu vim aqui, você acaba vendo, assim, trans, ladyboys e a galera que é travesti muito mais presente no cotidiano. Então, você vê eles oferecendo um pacote de turismo para você, você vê eles trabalhando em lanchonete, você vê eles na rua, você vê eles em todos os aspectos dentro da cultura. E teve uma vez que eu tava perguntando, né, que eu tava em Chiang Mai, inclusive, que foi uma trans de viagem que me atendeu. Ela era uma ladyboy. E aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, como que é a sua família aceitar que você é, né? Tipo, uma pessoa trans, que você quer mudar o seu sexo, etc e tal. Aí ele falou, né? Ela chamava Oi, ou, que é só O, né? O nome dela. Ele falou assim, então, é que aqui a gente tem uma cultura de entender que isso é normal, mas os nossos parentes querem que a gente, né, tenha uma identidade, escolha um lado, prefere que seja uma ladyboy, que seja uma travesti, ao invés de ser um gay ou uma gay, entendeu? Uma lésbica. Então, tem essa aceitação. Então, é muito maluco isso, porque, né, na cultura da família, você não ouve, né? Tipo, eu queria tanto, né, que o meu filho fosse um transexual, que fosse uma ladyboy. Aqui é normal. Então, eles até preferem. Então, isso é um fato curioso, assim, que eu tô passando para vocês. Uma das experiências que eu tive em relação a esse, né, aspecto cultural que eles têm, essa forma de pensar. E outra coisa também que eu acho muito interessante também é a questão das frutas que eles têm. Como é que eu posso dizer? Sempre que você estiver andando na rua, sempre vai ter muitas barraquinhas. Ai, a manga daqui, ai, é maravilhosa. É uma manga sem fiapo. E aí é muito gostoso para você chupar ou propriamente você tomar suco dela, porque é uma manga muito doce. E aí eles brincam muito com isso, com a diversidade das frutas. Se você for para Indonésia também, isso acontece, Vietnã também acontece. Mas aqui a questão das frutas acontece de uma forma muito bacana. Então, você acaba encontrando muito mais barraquinhas para você conseguir pedir suco. Tem a questão do café gelado, que é muito comum. Então, a galera não bebe café quente. Café gelado, gente. Então, pelo fato de aqui ter um clima muito tropical, muito semelhante ao aspecto do norte e nordeste, que é calor o ano inteiro. Então, aqui tem mais ou menos essa mesma pegada. O sudeste asiático, de modo geral. Mas a Tailândia é verão o ano inteiro. Então, assim, você sempre tá tomando algo. Então, tem um aspecto muito curioso que eles têm uma sacolinha para, né, bebidas. Então, você tá tomando suco, eles colocam numa sacolinha, você bebe. E é uma sacolinha própria, então você consegue mexer no celular, fazer suas coisas. Isso não vai te atrapalhar. Tipo, se você tivesse um copo aqui segurando aqui. Se você tiver com um copo, é difícil você digitar. Mas com a sacolinha, você consegue segurar o seu copo e digitar no seu celular com as duas mãos. Então, tem esse aspecto de praticidades que eles pensam, né? Que é uma coisa muito simples, né? Se a gente for parar pra pensar. Mas isso a gente não vê no Ocidente. Então, é algo diferente também. A forma como eles ingerem água, né? Vamos supor dizer, e líquido com mais constância. E você vê isso propriamente nas ruas. E também tem a questão dos bares escondidos e tem, cara, muitas outras coisas, assim, que acabam sendo muito notáveis quando você pisa aqui. E a questão dos templos. Cara, os templos, eles são incríveis. Eles são muito, assim, carregados, com uma energia muito boa. Eu tive
duas experiências muito boas quando eu fui para o norte da Tailândia. Eu vou falar isso num vídeo em específico daquela cidade que eu visitei, porque esse aqui eu tô falando de Bangkok. Então, lá, quando eu falar de Chiang Mai, eu tive duas experiências, dando um overview aqui para vocês, com meditar com monges, que foi uma das melhores experiências que eu tive desde que eu cheguei aqui, que foi meditar com 5 monges, assim, monges mesmo, entendeu? Que a gente tava no templo, aí pedi autorização, queria meditar ali com eles, eles me convidaram, e aí a gente passou por mais ou menos 2 horas meditando. Foi uma puta experiência, entendeu? Uma energia muito boa. E o outra, que foi com o monge... Monk Talks, que nada mais é do que uma troca. Porque tem os pequenos monges, né? Que eles trocam uma conversa com os estrangeiros, falando sobre a sua experiência de estar no caminho monge, mas o que eles desejam fazer para a vida deles. Então, eles querem, né, treinar o inglês deles, então isso é a troca. Então, é uma experiência do caralho, pela qual você consegue entender a realidade de crianças que estão passando por esse processo, né, de serem monges, como elas, né, fazem isso no dia a dia. E aí eu vou passar isso com mais especificações no podcast quando eu estiver falando sobre Chiang Mai. E é isso, eu acho que eu trouxe algumas coisas interessantes sobre a capital aqui da Tailândia. Eu acho que tinha outras coisas para eu falar, mas eu não me lembro agora, então vai ficar para um segundo momento. Mas é isso, piazada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto!